Olá, vamos resolver esse exercício de cálculo que envolve cálculo de derivada usando as regras de derivação. Então, tem um quociente, essa é a última operação que é feita. A gente pode enxergar esse 6 que multiplica no numerador e esse 7 que multiplica no denominador como uma constante que a gente pode deixar multiplicando aqui, ó, 6 sétimos do lado de fora. Então, aí, a hora que a gente fosse derivada da constante vezes função, a gente vai ter a seguinte situação: na hora de derivar, repete a constante e deriva a função. E a função que a gente tem é essa função que é um quociente. Então, o meu numerador aqui não tem o 6 mais, porque a gente colocou em evidência. Então, é a tangente desse valor dividida pela função ln dessa outra função composta aqui, ó. Então, nós temos uma função composta no numerador e uma função composta no denominador. A gente colocou em verde azul aqui. Na hora de derivar, a gente vai ter que derivar primeiro a derivada da constante, a gente acabou de derivar, foi isso que a gente fez. Então, observe que não dá para simplificar nada, nem adianta fatorar aqui o que está dentro do tangente, o que está dentro do ln, está dentro aqui, eu não posso mexer. Então, o que a gente vai fazer agora já derivou a constante vezes função. Agora a gente vai derivar numerador e denominador, cada um no momento. Isso vai ser usar a regra do quociente que tem em cada momento que a gente tem que derivar cada um deles. Então, esse 6 sétimos estava aqui quieto, vai continuar quieto. A hora que a gente for usar a regra do quociente, a gente vai ficar tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. A regra do quociente frisa que não muda o domínio, então o denominador fica ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ln de 25y à quarta menos 1 ao quadrado. Esse quadrado pode ser colocado do lado de fora ou pode ser colocado em cima do ln aqui. O que não pode é ficar só aqui. Se eu colocar em cima desse parêntese final, tá errado. Eu tenho que ou abrir um colchetes aqui e falar, ó, isso aqui tudo ao quadrado, ou então colocar em cima do ln, como eu fiz. Então, aqui agora, ó, vou ter que derivar a função verde, multiplicar pela função azul, menos, depois eu repito a verde, deriva azul. Isso é a regra do quociente. Então, a hora que a gente fizer isso, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Quem que é a derivada de tangente? A derivada de tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado do mesmo ângulo. Então, aquele 5y ao quadrado menos 1, ele continua aqui. O que a gente tem que fazer agora é derivar esse 5y ao quadrado menos 1. Então, isso é a regra da cadeia. A regra da cadeia fala, ó, se deriva tangente, secante ao quadrado. Aplicado nesse valor aqui, ou seja, como se fosse o mesmo ângulo, vezes, do lado de fora, eu derivo isso aqui. A derivada de 5y ao quadrado é 10y, derivada do menos 1 é 0. Então, agora a gente vai repetir a função de baixo, nem precisa de parênteses aqui, então, ó, vou multiplicar pela função de baixo, menos, esse menos aqui é da regra do quociente, menos, agora a gente vai repetir o numerador e derivar o denominador. Observe que a hora que a gente fizer isso, ó, a derivada aqui vai ficar, repete o numerador. Ai, tem uma coisa errada. Então, aqui, ó, a hora que a gente fizer isso aqui, vamos lá, que vai ficar, repete tangente, então, derivada do quociente é, derivou de cima, multiplicou pelo de baixo, menos repete de cima, multiplica pela derivada desse azul aqui, que é o denominador. Derivada de ln é 1 sobre quem? 1 sobre quem está ali dentro do ln. Tudo isso que multiplica a derivada do denominador. A derivada do denominador aqui, ó, vai ficar esse 25 que multiplica, 25 é constante, a derivada de y à quarta é 4y ao cubo. 25 vezes 4 é 100. Então, isso aqui vai ficar 100y ao cubo menos zero. Então, aqui acabou a regra de derivação. Não é necessário fazer simplificações, acabamos a derivada nesse passo. Então, só o cuidado de é menos aqui, então a ordem, o que derivar primeiro é importante. Esse 6 sétimos está multiplicando essa divisão que a gente tem aqui. Não ficou centralizado esse denominador aqui, mas esse denominador é um denominador comum. E acabou. Derivamos a tangente, derivamos o ln, derivamos as funções internas de cada um deles. E
a regra do quociente foi derivada antes de ser derivada cada uma das funções que a gente viu aqui. É isso.